Olha só, o que que você tem aqui? Você tem aqui uma raiz dentro da outra, tá? Então, como é que você vai resolver ela? Você vai resolver olhando como se fosse uma expressão numérica. A expressão numérica, ela tem parênteses, colchetes e chaves. Então, primeiro você vai eliminar os sinais de associação, que são os menores, no caso, parênteses, colchetes e chaves. Então, você olha para uma expressão assim, dessa forma. Você vai ver a sua raiz mais simples, que é a raiz de 1, como se fosse um parênteses. E o que que você vai fazer? Você vai eliminar ela primeiro. Então, aqui, eu vou resolver assim, porque é um programa que eu tenho aqui em casa. Então, você vai repetir tudo. Igual numa expressão numérica, você não repete? Então, você vai repetir, ó. Raiz quadrada de 16 menos raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8 mais 1. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Então, ó, já ficou uma expressão mais simples. Então, agora o que que eu vou fazer? 8 mais 1. O que que é 8 mais 1? 9. Aí você vai passo a passo. Raiz quadrada. Aqui, ó. Raiz quadrada de 16 menos a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 9, porque 8 mais 1 é igual a 9. O que que a gente vai fazer agora? Resolver a raiz mais simples, que é a raiz de 9. Então, a gente repete tudo. Raiz quadrada de 16 menos raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 9 é 3. Então, agora, sua raiz primitiva, a menor, quer dizer, é a raiz de 3 menos 3. Só que a raiz de 3 menos 3 é 0. Aí você pode botar, ó, raiz quadrada de 16 menos a raiz quadrada de 0, porque 3 menos 3 é 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. Então, você vai ter aqui no final a raiz quadrada de 16. Porque a raiz quadrada de 0 é 0. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Entendeu?